Amém, queridos? Quantos já ouviram de Deus nessa noite? Já foram abençoados? Me ajuda a pregar aí, varão. Amém? Queridos, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Versículo 7. 6 e 7. Depois a gente vai ler o 25 e o 26. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim: estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Versículo 25. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ainda na tua presença, glorificamos e exaltamos o seu santo nome. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está nesse lugar. Eu quero pedir, meu Deus, que a sua palavra vá de encontro, Senhor, aos nossos corações, às nossas vidas, e que ela faça aquilo que te apraz, aquilo que é a sua vontade, que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, que haja renovo, e que mais uma vez o seu nome seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, estamos diante de uma passagem bíblica onde conta a história de uma mulher samaritana. Samaritanos são oriundos da divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, a qual Jerusalém ficou sendo o Reino do Sul e Samaria, uma parte dos judeus, o Reino do Norte. Ali os judeus se juntaram, se uniram aos gentios e ali formaram Samaria. E a história conta que os samaritanos não se davam com os judeus. Eles não conversavam um com o outro, eles não passavam perto de um do outro, não usavam um utensílio que o outro usou. Então tinha aqui uma espécie de rixa, uma coisa que veio de muitos anos, Se você for estudar a Bíblia, vai vir lá de trás. E aquele povo não se falava. É que a Bíblia fala que o nosso Jesus, ele saía da Judeia para a Galileia. Da Judeia para a Galileia é muito próximo. Mas o judeu, para chegar na Galileia, tinha que passar por Samaria. O que o judeu fazia naquela época? Ele cortava pelo Jordão só para não passar por Samaria. Ficava uma viagem mais longa, mais desgastante, mais perigosa, mas eles davam a volta para chegar até a Galileia só para não passar por Samaria. E Jesus, ele estava na Judeia e indo para a Galileia, mas ele ele tinha um propósito de passar por Samaria, quebrando ali todos os paradigmas, quebrando ali toda a tradição. Jesus, como judeu, ele faz questão de passar por aquele lugar, porque ele tinha um propósito ali naquela cidade. Quantos concordam que Jesus, ele sabe todas as coisas? Jesus, ele não marcou um encontro com aquela mulher, ele foi de encontro àquela mulher, porque ele já sabia
da história da vida daquela mulher, e que ela estaria ali como ela esteve todos os dias no mesmo horário. A hora sexta é a hora do almoço, é mais ou menos meio-dia. Todo dia, por volta das 12 horas da tarde, do meio-dia, aquela mulher ia ali tirar água, né? Naquele poço que foi furado por Jacó. E Jesus cansado, a Bíblia fala que Jesus cansado, né? Jesus ali como homem, né? Ele sentia cansaço também. Sentou ali, próximo ao poço, e aquela mulher veio para buscar água, né? Ele estava com sede, aquela mulher veio buscar água na hora do almoço. Por quê? Por que na hora do almoço? Por que ela não fazia igual as outras mulheres? As outras mulheres vinham sempre à noite buscar água, porque durante o dia tinha os afazeres, e ela fazia questão de trocar o horário. Ela não vinha à noite, ela vinha de dia, porque aquela mulher, ela tinha algo a esconder, ela tinha algo que ela não poderia ficar ali, que todo mundo a visse, porque na continuação aqui da história, você vai ver, e você vai entender o motivo que ela não ia buscar água à noite, só ia durante o meio-dia. Você pode gravar isso aí, entenda esse número, essa hora, 12 horas, é o momento que ela chegava até ali, para buscar a água, para fazer os afazeres da vida dela. Os discípulos de Jesus foram até a cidade comprar comida, e Jesus ficou ali, olhou para aquela mulher e disse para ela: dá-me de beber. No versículo 9, a mulher disse para Jesus, disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Essa parte da Bíblia mostra que o nosso Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele veio à terra para consertar tudo aquilo que não estava certo, mesmo que fosse contra tradições, né? Mesmo que fosse contra aquilo que o povo vivia. Se estava errado, Jesus veio para consertar. Jesus, ele curava no sábado, e no sábado o povo não poderia fazer nada. Então tudo aquilo que não estava de acordo, ele veio para consertar. E ele ali começou a conversar com a mulher, que a tradição dizia que aqui um judeu não poderia conversar com um samaritano. Jesus ali estava conversando e começou um diálogo com aquela mulher. Estava ali apresentando: dá-me água, dá-me de beber, porque eu estou com sede. Aquela mulher: como tu judeu fala comigo? Eu sou uma samaritana. O judeu não fala com o samaritano. Jesus vira para aquela mulher e fala: se você soubesse quem te pede de beber, lhe daria, e ele te daria água da vida. Se você soubesse quem te pede água, eu vou ler para você aqui no versículo 10. Se conheceres o dom de Deus, e aí é quem te pede o que beber, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus estava ali tendo um diálogo com aquela mulher, mas aquela mulher naquele momento, ela entendia que Jesus estava falando da água física, da água de beber. E Jesus já começou a levar para o lado espiritual da coisa. Jesus já começou a oferecer uma fonte de água inesgotável, uma fonte de água viva. Porque o nosso Jesus, a Bíblia fala que ele é água viva, ele é água que jorra da fonte, é uma água inesgotável. E aquela mulher, no momento, ela não entendia o que estava acontecendo, e sempre levando para o lado físico da coisa, como se fosse sede de um ser humano. E continuou o diálogo com Jesus, e disse à mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar a água, e o poço é fundo, onde tens a água da vida?
Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornar-se-á a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre pela vida eterna. Jesus estava aqui falando para aquela mulher que qualquer um que tomasse daquela água física que saía daquele poço, um pouco tempo depois, ele ia tornar a ter sede, porque aquela água não mataria a sede. Jesus, conhecendo o coração daquela mulher, sabia que aquela mulher não tinha sede de água física, mas ela tinha sede de uma água que jorrasse durante a vida dela, que mudasse a vida dela, porque aquela mulher era uma mulher que não tinha uma identidade. Era uma mulher que era discriminada pela sociedade, uma mulher que vivia se escondendo, porque ela vivia no pecado, vivia na dificuldade, vivia na luta, uma pecadora. E Jesus conhecia o coração daquela mulher e sabia da vida daquela mulher. O nosso Jesus, Ele está aqui hoje nesse lugar, e Ele é água viva, Ele é água que brota, água que jorra, água que pode mudar o nosso coração, água que pode transformar a nossa vida. Quantos de nós estávamos como essa mulher, sem uma identidade, no sofrimento, precisando de algo que mudasse a nossa vida? E para mudar a nossa vida tem que ser algo impactante. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que toda vez que Jesus se aproxima de alguém, a vida daquela pessoa muda. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi assim com o leproso. A Bíblia fala que o leproso chegou até Jesus e falou: Senhor, ele diz que ele adorou a Jesus, ele adorou a Jesus e falou: se o quiseres, eu serei limpo. A Bíblia fala que aquele leproso, Jesus respondeu: quero ser limpo. Foi limpo no mesmo momento, porque a Bíblia fala que ele adorou a Deus. O cego de Jericó, ele sabia que Jesus estava passando por ali. A Bíblia fala que ele começou a clamar, a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que ele gritava, que ele clamava, que ele tentava de todas as formas chamar a atenção de Jesus. Então eu aprendo aqui que Jesus, que a gente tenha condição de ir até aonde Jesus está, quando a gente ouve falar de Jesus, quando a gente crê que Jesus é o Deus do milagre. Então você começa a acreditar e você vai procurar esse Jesus. Aconteceu com o leproso, aconteceu com o cego de Jericó, mas eu aprendo também que Jesus, ele vai de encontro a um pecador. Eu aprendo que Jesus, ele conhece o coração do pecador, e quando ele tem um propósito, ele mesmo caminha até esse pecador, e ele entra naquela vida e salva aquela vida. Eu não sei como você teve, como foi sua mudança, como foi que foi o seu encontro com Jesus, se você veio até ele ou se ele foi até você. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele vindo até você, ou você indo até ele, o propósito de Deus está acontecendo na sua vida. Essa fonte inesgotável, ela está jorrando no seu coração, ela está jorrando na sua vida. E a prova que você tem disso é nos momentos de luta e de aflição, é nos momentos de dificuldade, é no momento que você não tem o dinheiro para pagar a pintura da casa, que você não tem como pagar o financiamento, que o financiamento não está saindo, é que essa água começa a jorrar na sua vida. A água começa a jorrar como? Ela entra no seu coração, isso transforma a sua vida, o seu coração, te coloca o quê? Fé.
E a água essa água que é uma água pura, uma água viva, uma água cristalina, chamada Jesus Cristo de Nazaré, começa a transformar o seu coração. E aonde não tinha fé, aonde não tinha esperança, aonde tinha tristeza, aonde tinha angústia, a água limpa, entra, lava e transforma, e muda aquele coração. Aquele coração começa a ter fé, aquele coração começa a dobrar o joelho, aquele coração começa a orar e começa a acreditar que Deus, Ele pode fazer um milagre. E tem sido assim na sua vida, porque você levantou a sua mão um dia, e no seu coração corre rios e rios de água viva. Você sabe o que é rio de água viva, queridos? É a tempestade estar grande, enorme, uma tormenta terrível na sua vida, os problemas assolando a sua casa, as dificuldades batendo na sua porta, e o seu coração está tranquilo e em paz. Isso é rio de água viva. E sabe quem proporciona isso? O dono da água, o próprio Jesus. Por isso que você consegue, por isso que você continua, por isso que você não para, porque em você jorra um rio de água viva. O próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, Ele está dentro do seu coração. A Bíblia fala, continuando aqui a história, versículo 15, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui tirá-la. Aqui você vai entender porque ela ia todo dia às 12 horas retirar água naquele poço. Essa mulher, na sequência da história, você vai ver que Jesus, aqui ele se revela como um rio de água viva. Adiante, Jesus vai se revelar como um profeta, porque ele, conhecendo aquela mulher, olha, Jesus, me dê essa água, porque eu não quero mais voltar a ter sede, eu não quero ter que vir aqui mais buscar essa água. Mas a água que ela ainda estava entendendo naquele momento era a água física. Mas por que ela não queria vir ali? Porque aquela mulher, ela já tinha tido 5 maridos, e esse homem que estava com ela agora não era marido dela. E Jesus, como profeta, revelou aquilo para ela. Aí você imagina, todas as mulheres buscavam água à noite, ela vinha meio-dia. Com certeza aquela mulher era discriminada, aquela mulher era, colocada do lado, aquela mulher não tinha amizade, aquela mulher não tinha amigos, aquela mulher não tinha ninguém. Você pode até hoje na sua vida você não ter ninguém. Você pode até hoje, mesmo tendo muitas pessoas ao seu redor, você pode estar se sentindo só. Porque a solidão não é a falta de pessoas. Não adianta você estar num lugar com aquele monte de pessoas e você está se sentindo triste. É o que acontece quando a pessoa sai da igreja, vai para uma festa, desvia do caminho do Senhor e começa a ir para o mundo. Eu não sei se você já ouviu isso, mas ela vai para aquele lugar ali e ela fica como se estivesse perdida. Muita gente, mas ela está se sentindo só. Então a solidão não é a ausência de pessoas, a solidão é a ausência do Espírito Santo de Deus. A solidão é a ausência de Deus na nossa vida. Porque você pode até estar sozinho, mas quando você tem Deus dentro do seu coração, você não se sente só. Você pode até achar que não tem amigos, não tem ninguém que te ajude. Pode estar acontecendo isso na sua vida hoje. Mas se essa água está dentro do seu coração, você não se sente só. E aquela mulher, ela não tinha ninguém. Jesus, ele se revela como profeta, porque ele fala para ela: olha, você teve 5 maridos, e esse de hoje não é seu marido. Sabe o que ela faz? Ela solta aquele jarro de água e corre para a cidade. Ela abandona a água que ela veio buscar,
Porque ela já começou a receber o quê? Uma fonte de água viva. Daquele momento em diante, a vida daquela mulher começa a se transformar. Porque Jesus teve um encontro com ela. Não foi ela que teve um encontro com Jesus. Foi Jesus que foi até o encontro dela. Foi Jesus que foi resgatar aquela alma. Porque Jesus sabia que aquela mulher tinha sede. Não era sede de água física, mas ela tinha sede de água viva. É o que acontece na nossa vida hoje. A nossa sede, eu não sei você, mas a cada dia que passa eu sinto mais necessidade de estar na presença de Deus. Eu me sinto mais dependente de Deus, eu me sinto mais precisando de Deus. Eu preciso de orar, eu preciso de ler a Bíblia, eu preciso de conversar com Deus, eu preciso de falar com Ele, eu preciso de sentir a presença dEle. Porque os dias são maus, a dificuldade é muito grande. Eu não sei você, mas tem dia que eu estou cansado, que eu peço ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me fortalece. Porque tem dia que o inimigo se levanta logo cedo para atrapalhar a sua vida. Ele levanta e começa a acontecer uma coisa atrás da outra. Mas eu aprendi uma coisa com meu Deus: toda vez que acontecer eventos em sequências na sua vida, alegre o seu coração, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a exaltar o nome dEle, porque vem uma vitória muito grande na sua vida. E o inimigo está se levantando para fazer você murmurar, para fazer você reclamar, para você falar que Deus, começar a falar que Deus não cumpre promessas. Ele está esperando que você fale palavras de murmuração, porque ele sabe que a sua bênção está próxima de chegar. Por isso, nesse momento, não é fácil, mas começa a glorificar o nome do Senhor, começa a exaltar o nome do Senhor. E aquela mulher, queridos, saiu, foi para a cidade, foi falar de Jesus, e ali ela vem falar sobre adoração, né? Ela falou ali que para Jesus que ela entrou nesse assunto de adoração. Falou: Jesus, o nosso povo, ele adora aqui, no monte. Mas os judeus, eles falam que tem que adorar em Jerusalém. Aí Jesus começa a falar de adoração com aquela mulher. Como é a forma correta de se adorar a Deus? É no monte? É numa cidade? É dentro da igreja? É no espaço físico desse aqui? Onde é o local certo que você tem que adorar a Deus? Adoração, eu pesquisei aqui, eu gosto muito de saber o significado no hebraico. E no hebraico, a adoração significa, no hebraico significa reúne as ideias de adoração e de trabalho. Olha só, adoração e trabalho. Em suas aparições no Antigo Testamento, adorar a Deus é servi-lo. Se relacionam com as noções de serviço, lida, artesanato e produção. Adorar e servir é a mesma coisa. Então, se você serve a Deus, você adora Ele. E aí Jesus começou a falar com aquela mulher, e ela perguntou: a gente tem que adorar aqui no monte, ou tem que adorar em Jerusalém? E Jesus respondeu: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim
adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Onde é o lugar de adorar a Deus? É no monte? É em Jerusalém, é numa cidade? É dentro da igreja? O lugar de adoração é dentro do seu próprio coração. Você pode adorar a Deus como a palavra em hebraico significa servi-lo, significa trabalhar para Ele. Você pode adorar a Deus pregando o Evangelho. A adoração, ela tem que ser pura e tem que vir de dentro do seu próprio coração. Não é o local que vai fazer você ser um adorador. Muitos pensam que adoração é cantar louvores, vamos adorar, vamos cantar. É um tipo de adoração. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo está procurando, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é Espírito. Então nós temos que adorar a Deus em Espírito e em verdade. E nós estamos adorando a Deus como? Do jeito que Ele merece? Do jeito que tem que ser? Em espírito e em verdade? Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. Aquela mulher, ela começou a entender que Jesus não estava falando mais sobre a água física. E ela correu até a cidade e começou a contar para o povo que lá no poço tinha um homem que falou a vida dela toda, que era um profeta. E como nós lemos aqui no versículo 25, ela falou que o Messias viria e explicaria tudo. E Jesus se revela a ela agora como Messias, como Cristo, e fala: eu que falo contigo o som. Jesus se revela como água da vida. Jesus que se revela para aquela mulher como profeta. E Jesus se revela como Salvador. E o que Jesus estava oferecendo para aquela mulher era uma água que ia jorrar por vida eterna. Ou seja, Jesus está oferecendo para aquela mulher nada mais, nada menos do que vida eterna. E essa noite, o que Jesus tem para nos oferecer é muito mais. A Bíblia fala que é muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E quando a gente fala isso, a gente já pensa só em coisas materiais. É assim ou não? Muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas o lado espiritual disso é muito mais do que a gente pede ou pensa. É a salvação, é a vida eterna. É isso que Jesus está nos oferecendo nessa noite. Muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Porque quando a gente lê esse versículo, a gente vai pensar logo na coisa material. Eu estou pensando que eu vou ter isso aqui. Jesus vai dar mais do que isso aqui. Jesus estava oferecendo para aquela mulher uma fonte de água viva, uma fonte que nunca mais ia parar de jorrar. Jesus está oferecendo para aquela mulher e oferece para a igreja nessa noite vida, mas vida eterna, vida em abundância. Vida em abundância não é só dinheiro, não é só prosperidade financeira. Vida em abundância é ter certeza que nós temos a vida eterna, que vamos morar no céu, que vamos estar com Jesus, que quando a trombeta tocar, nós vamos ouvir o barulho e vamos subir e vamos estar com o Senhor. Aquela mulher, ela começou a ser uma evangelista. Ela já correu na cidade, ela já creu no Senhor e já começou a pregar o evangelho. Olha, lá no poço tem um homem, ele é um profeta, ele falou a minha vida toda. Jesus conhece a sua vida? Jesus conhece o seu coração? Então adianta se esconder de Jesus?
Adianta, queridos, não querer fazer a vontade de Jesus. Eu passei muito tempo da minha vida não querendo fazer. Eu nunca quis ser pastor. Eu tenho um chamado de pastor desde quando eu entrei nessa igreja. Eu nunca saí dessa igreja, estou aqui desde o princípio. Aceitei Jesus aqui, estou aqui até hoje, desde o primeiro dia. E eu nunca quis isso na minha vida. Eu sempre fugi. Eu fugia de todo jeito, você pode imaginar. Mas Jesus não deixava. Até que eu me rendi, falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Então não adianta você pensar que você vai conseguir fugir de Jesus. Se renda e aceite. Porque Jesus foi de encontro àquela mulher passou a ser uma missionária. Jesus estava fazendo uma missão naquele lugar ali. Estava ali como missionário para salvar uma alma. No lugar aonde ele não poderia nem falar com as pessoas, porque ele era judeu. Ele veio para quebrar tudo que está errado, para mudar. Usou aquela mulher como missionária, como evangelista, e aquela mulher começou a ganhar alma para Jesus. Jesus um dia foi de encontro à sua vida, ou você veio de encontro a Jesus? Agora eu te pergunto, o que é que você tem feito para Jesus? Que dia que você vai se render? O que falta? Ah, mas eu não dou conta. Ah, mas eu não tenho vergonha. Ah, mas eu não sei. Queridos, quando eu peguei o microfone na primeira vez, eu nunca fiz curso de nada. Oratória, não sei o que, não. Eu creio que no que a Bíblia faz, quando Jesus Cristo escolhe, Ele capacita. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu fui fazer faculdade de teologia, eu fui entender mais da Bíblia, eu fui entender mais da história, eu fui me capacitar mais, fazer a minha parte. Mas Jesus, quando Ele te chama, o óleo está derramado antes mesmo do pastor derramar. Porque quem unge primeiro é Jesus. É Ele que unge primeiro. Depois só vem a confirmação. E eu pergunto para você, eu não sei se Jesus venceu o encontro, se você foi ao encontro de Jesus. Mas Jesus mudou a sua vida, sim ou não? Jesus mudou a sua vida, sim ou não? E o que você tem feito? Essa mulher de imediato ela foi pregar o Evangelho. De imediato ela foi falar de Jesus. Versículo 29, vinde, vede, um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Ela ainda estava na dúvida. Ela ainda estava sem acreditar que era Jesus. No versículo 39 diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito na vida. Muitos creram em Jesus por conta de quê? O testemunho daquela mulher. Você está vendo o tanto que é importante o nosso testemunho? A nossa vida lá fora. O tanto que é importante, porque você pensa que está todo mundo te olhando. Está todo mundo te vendo. E um mau testemunho pode matar uma alma, pode tirar uma vida que estava ali sedenta como essa mulher. Essa mulher tinha sede, mas a sede dela não era sede de água, ela tinha sede espiritual, sede de vida. O nosso testemunho lá fora tem que ser um testemunho onde a pessoa possa falar, aí vai um homem, aí vai uma mulher de Deus. E sabe onde que o povo vê o nosso testemunho? É dentro da nossa própria casa. É como você é com seu marido, é como você é com a sua esposa, e como é a criação dos seus filhos. É o testemunho.
E pelo testemunho dessa mulher, muitas pessoas creram em Jesus. Muitos samaritanos, muitos gentios, porque estavam ali unidos, gentios e samaritanos. Não era judeu não, querido, era gentil, era samaritano, porque Jesus Cristo veio para todo aquele que crê, todo aquele que quer, todo aquele que precisa. Ele não veio só para judeu, ele veio para gentil, ele veio para macumbeiro, ele veio para espírita, ele veio para todo aquele que crê, todo aquele que quer, todo aquele que sente sede. Ele veio para todo aquele que precisa. Versículo 42, diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Olha aí. Agora nós mesmos ouvimos falar e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. O propósito de Jesus era alcançar uma cidade. E ele procurou ali uma mulher que era desprezada pelaquela cidade. Uma mulher que ninguém dava nada por ela. Aquela mulher foi usada por Deus e começou a pregar o evangelho naquele lugar. E a Bíblia fala que muitos creram que Jesus Cristo é o Salvador. Como que você foi alcançado por Jesus? Você foi alcançado por Jesus por um evangelista? Alguém que pregou a mensagem da cruz para você? Você foi alcançado por Jesus por conta das dificuldades da vida, da luta? Você não aguentou mais e procurou Jesus? Ou você já nasceu num lar evangélico? Desde novinho já ouviu falar de Jesus? Não importa a forma que você chegou até Ele. O importante é saber se Ele vive dentro de você. Se o Espírito Santo está vivo na sua vida. Se a mensagem da cruz te impacta hoje ainda, se você sente aquele impacto, como no primeiro amor. Se você chora quando você começa a lembrar do sofrimento da cruz de Jesus Cristo. Se você chora quando você começa a imaginar o que Cristo passou por você. Se essa mensagem da cruz ela ainda está viva dentro do seu coração, dentro da sua alma. Se esse rio continua transbordando na sua vida, porque esse rio entrou no seu coração. Você recebeu a palavra, você está sendo evangelizado, semana após semana, dia após dia. Quantos anos você tem recebido mensagem aqui na igreja, ou fora da igreja, ou lendo a Bíblia, ou orando? Quanto você tem sido ministrado por Deus? Quanto você tem ouvido falar de Jesus? Quanto você tem ouvido falar que Jesus salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma? E como é que está a sua fé? A vida daquela mulher, ela foi transformada. Mudou. Porque ela deixou o Espírito Santo entrar no coração dela. Queridos, fique de pé, em nome de Jesus.